bom dia a todos. Estamos começando nosso podcast Enterrados Vivos, onde vamos falar sobre atualidades, listas, notícias de filmes de terror e o tema de hoje no nosso episódio piloto é Premonição, já que no dia 15 de maio nós teremos o lançamento do tão aguardado Premonição 6, Laços de Sangue. Eu vou fazer uma apresentação breve aqui. Eu sou Luiz Otávio, para quem não me conhece. E eu também tô aqui com o nosso outro membro desse podcast maravilhoso, nosso guru do terror, não é mesmo? Jonas Arnone. Boa tarde, Luiz Otávio. Boa tarde a todo mundo que está escutando aí o podcast. Agradeço a presença de todos aí. Espero que vocês não fiquem muito revoltados com as maluquices e sandices que a gente vai falar aqui durante este pequeno episódio. Então, já falando de Premonição 6, né? A gente vai dividir esse programa em duas partes. Primeiramente, a gente vai falar sobre o trailer, nossa expectativa sobre o novo filme, e a gente também vai falar sobre os 5 filmes anteriores, né, para aproveitar o gancho. E nós vamos ranquear eles, já que ranking é um negócio sempre polêmico, né? Então, Jonas, tu viu os trailers do Premonição 6? O que tu achou? Como é que tá essa tua expectativa? Então, eu assisti os dois trailers e achei os dois trailers bem distintos um dos outros, assim. Eu achei que, na verdade, o primeiro trailer tá com um corte, assim, bem mais cru, né? Tentando não mostrar tanto, assim, da história, né? Mostrar que a fórmula ainda tá ali, mas de uma forma que não deixe tão evidente sobre os temas que o filme vai tocar, né? Mas deixando claro que sim, a fórmula ali da morte como esse grande assassino de slasher que não aparece, mas ela tá por trás de tudo, tramando tudo, vai continuar lá, né? Mas eu achei os dois trailers bem diferentes, assim, e achei que o segundo já é bem mais sólido, né? Já mostra mais de como vai ser o enredo, de qual que são... É uma sinopse geral, né? Gostei bastante dos trailers e tô bem confiante porque vai vir aí, né? Premonição sempre é bom, nenhum dos filmes deixa a desejar, embora o 4 para mim seja mais fraco do que os outros, né? Consideravelmente. Mas eu acho que vai vir coisa boa aí e vai levar muita gente pro cinema, né? Eu acho que sim, porque fazem 14 anos desde que o Premonição 5 foi lançado, né? E o que foi muito passado na época era que seria o episódio final, né? E tanto que o final do Premonição 5, ele liga todas as pontas soltas, basicamente, né? Parece mesmo que é um final, mas agora, provavelmente, por causa de dinheiro, eles vão fazer outro filme que já teve muitas coisas reveladas, inclusive, né? Já teve o acidente principal, né? Que sempre tem no início do filme, onde o protagonista normalmente salva algumas pessoas. Já foi revelado e vai ser numa torre, né? Eu não sei muito bem explicar como é que é aquelas torres de vidro gigantes, sabe? Que te remetem a Dubai logo de cara, sabe? E eu gostei bastante. Vai ser o segundo acidente principal que vai mexer com um medo bem constante, que é o medo de altura, porque o 5 também era sobre isso, né? Era numa ponte, mas o medo de altura estava ali presente, né? E a acrofobia é um negócio que muita gente tem, então é sempre interessante Eu tenho e muito medo de altura, viu? Porque eu tenho labirintite e aí é complicado, hein? eu tenho vertigem, eu não consigo chegar muito perto de borda quando eu tô na serra, alguma coisa assim, e acho que parece ser bem interessante, parece ser bem interessante. E uma das mortes já foi revelada, né? Acho que no segundo trailer. E outra possível morte também foi revelada que não tá bem certo se a pessoa morre ou não, né? Aquela do tatuador, né? Que inclusive é a capa do filme, né? O piercing no nariz do cara engatado num ferrinho, né? Um negócio que
eu vi muita gente que ficou com calafrio vendo isso, sabe? A mim não pegou muito, mas mesmo assim. Mas o que tu achou daquela morte do churrasco em família? Pô, achei muito legal, pelo que dá pra ver ali no trailer, tá bem elaborado, assim, não ficou tão forçado. E deu pra entender bastante de como vai ser a dinâmica ali, né, daquela família, aparentemente. Aparentemente vai ser voltado mais para essa família, o filme, né, e o trailer conseguiu mostrar isso de uma forma bem legal, assim, explicou bem, né, os temas que o filme vai tratar de uma forma geral, assim, gostei. Tem basicamente sempre tem dois tipos de mortes no Premonição, né? As ultra elaboradas e as que tem um pouco de jump scare, podemos, digamos assim, né? Tipo a do ônibus do primeiro filme, né? Mas no fim das contas, Premonição acabou meio que virando isso aí, né? E eu acho que tem que ser isso mesmo, que é basicamente o fanservice, né? Não é um filme que se compromete com ter mortes realistas, sabe? Eu acho que o legal da coisa sempre foi vendo um efeito dominó de várias coisas causando a morte de uma pessoa, sabe? Eu acho que, tipo assim, eu acho que a franquia, assim, no primeiro filme, ela tem mais essa questão de... O primeiro filme ele tem mais uma questão de ser uma coisa, assim, mais sutil, né? Como se a morte estivesse por baixo dos panos ali, mexendo pequenos pauzinhos ali, né? Pra fazerem as coisas acontecer e matar os personagens, né? Só que conforme os filmes vão passando e tal, as coisas vão ficando mais gráficas mesmo, né? Acho que a palavra é Sim. gráficas, né? Então eles vão tomando mais essa liberdade de não ser tão realista assim, né? Mais pra ficar mais gráfico e chocar mesmo, né? Mas eu acho que é um processo assim, né? Cada filme as coisas vão ficando mais gráficas ali, né? E para ficar mais gráfico e para ficar mais demonstrativo e parecer mais impactante, eles acabam deixando meio de lado esse realismo, né? E focando mais em chocar mesmo, né? E eu acho que é válido porque para a questão demográfica de como o filme se vende, o público que eles planejam alcançar, para alcançar o máximo possível de pessoas, muitas vezes você acaba tendo que ser mais gráfico mesmo, né? Chocar mais e tentar impactar o máximo possível as pessoas para que elas vão no cinema assistir ou comentem com as pessoas que ela gosta, nossa, aquela morte foi muito legal e tal, e eu acho muito válido. Sim. E de novo, né, não só o acidente principal, mas essas mortes elaboradas, elas também trabalham muito com fobia, né? E eu acho que, além da questão do choque, eu acho que essa questão da fobia também é o que pega muito as pessoas, sabe? Porque, claro, é uma coisa que todo mundo fala há muito tempo, mas Premonição é um filme que faz as pessoas terem medo de objetos que eles não tinham medo antes, né? Por exemplo, o 2, que eu acho que talvez seja o acidente mais falado da franquia. Tem um caminhão com tora de madeira, né? E esse caminhão talvez esteja mal amarrado, mal colocado ali, e as toras caem e é o que causa todo o acidente, né? E isso acabou virando um fenômeno. Muita gente hoje em dia, por causa do filme, tem medo de estar na estrada e dirigir atrás de um caminhão desses. E o trailer do 6, eu acho que faz muito jus a isso. Ainda mais com aquela questão, tem um vidro, né? Que cai dentro do gelo e tal. E tu fica pensando como é que esse vidro vai acabar ajudando a matar as pessoas, sabe? E eu acho que a franquia se agarra muito nesse tipo de coisa e esse é o espírito da coisa, sabe? E eu acho que tem que ser assim mesmo. Tem que fazer o clássico, né? Tem que fazer o que é clássico na franquia. E acho que isso vai acabar dando muito certo. Por exemplo, o acidente. Não é um acidente, a primeira morte do 5, que tem um prego. Não sei se tu lembra. Tem um prego colocado na ginástica. Lembro E sim. aí a moça fica fazendo um malabarismo assim no prego. E tu fica pensando, quando é que ela vai pisar no prego, o que, que vai acontecer, sabe? E são coisas pequenas da vida real que fazem as pessoas repensarem a sua própria segurança, sabe? Perante esses objetos mais triviais, assim, que tu vê no dia a dia, sabe?
E eu acho que é isso que faz a franquia ser tão grande quanto ela é, sabe? A criatividade pra fazer esse tipo de coisa, e eu acho que tem que continuar fazendo mesmo. Mas, enfim, vamos falar da inovação. Tu espera alguma coisa de diferente desse sexto filme, Jonas? Então, na verdade, eu acho que o. Na verdade, eu acho que o filme não vai se preocupar muito em inovar, não, né? Eu acho que por ter passado muito tempo desde que o Premonição 5 foi lançado, eu acho que eles vão se focar mais na questão da nostalgia, a questão de agradar a fanbase, né? O filme vai voltar mais como um grande retorno, assim, um retorno triunfal, e vai tentar focar mais nas coisas que ele fazia bem para trazer os fãs antigos para o cinema, né? E no máximo ele vai dar uma ou outra atualizada na história, né? Para tentar atrair um público mais jovem também. Mas eu acredito que não vai ter, a gente não deve esperar grandes inovações, não. E você, o que você acha, Luiz? Eu, na verdade, eu vi um negócio no trailer que me chamou muita atenção, porque a morte é tratada como esse ser metódico, mas além disso, é um ser muito imponente. Tu pode até escapar dele uma vez, mas ela não vai deixar passar, sabe? Uma hora ela vai voltar e vai te matar. Tanto que o protagonista do 1 morre no 2, né? Morre off-screen. A protagonista do 2 aparentemente morre off-screen também, no 3. Então, tipo, no fim das contas, todo mundo morre, né? E no trailer do 6 aparece. Eu não sei se essa senhora é a mulher que tá no acidente, sabe? Porque o acidente aparentemente se passa muitos anos atrás do que o resto do filme, né? Eu não sei Isso, se essa senhora. tem um salto de tempo ali considerável, né? Parece que é tipo anos 50, assim, dá a impressão. Exato, e aparentemente essa mulher tá viva no filme, né? Eu não sei se é ela, mas é uma pessoa que certamente tá escapando da morte há muito tempo, sabe? Eu lembro no trailer que ela passa um guia pros personagens, né, que estão agora na lista atual da morte, de como sobreviver. É algo assim, é um livro escrito à mão com várias coisas, e eu acho isso interessante, porque é a primeira vez que um personagem fica vivo por um período tão longo de tempo, né? Dentro da cronologia do filme. Então eu tô curioso para saber, tipo, como é que essa mulher escapou por todo esse tempo. Porque a gente já teve o protagonista do 1 é muito bom, sabe? A protagonista do 2 é muito boa também, mas no fim das contas eles acabam morrendo nos filmes sequentes, normalmente uma morte que é off-screen, que enfim, que ninguém se importa, que as pessoas até ficam brabas com isso, né? E a partir do 3 não, a partir do 3 as pessoas. O próprio filme começa a mostrar a morte dos protagonistas no final do filme, né? Então, eu realmente tô curioso para saber que aconteceu com essa mulher, como que ela sobreviveu por tanto tempo. E eu acho que essa é uma inovação além desse plot todo de envolver apenas uma família, né? Que o trailer já mostra que essas pessoas elas não estão envolvidas no acidente inicial, né? Essa lista da morte do filme. Mas essas pessoas são filhas de uma. São herdeiras, né? De uma mulher que escapou. E essas pessoas, por serem filhos de uma pessoa que escapou da morte, elas não deveriam existir. E a partir disso, a morte está indo atrás dela. Então, eu tô curioso para saber como é que isso vai acontecer, sinceramente. Até mesmo porque esse filme, não sei se dá pra encarar como um spin-off, porque é um filme numerado de qualquer jeito. Mas ele é diferente, sabe? De um jeito ou de outro. Ele tem um plot um pouco diferente, sabe? Porque os 5 primeiros, eles todos têm o mesmo plot, basicamente, né? São pessoas que talvez se conheçam, talvez não se conheçam, sobrevivem ao acidente graças a uma visão de alguém. E a partir daí a morte vai buscar um por um. Agora não, agora é uma família, filho de herdeiros de pessoas que não deveriam estar vivas, por isso eles também não deveriam estar vivos. E a morte vai atrás de cada um deles, um por um, aparentemente, né? Porque, claro, o trailer não entregou tudo. Mas eu acho que isso sim acaba sendo uma inovação.
Porque, queira ou não, é um pouco diferente. Mas na essência, eu acho que vai continuar sendo a mesma coisa, obviamente, sabe? Que é o que a fanbase quer ver, de fato, morte elaborada, um acidente principal e gente morrendo depois. Mas eu acho que o plot vai ser um pouquinho diferente e aí que desperta um pouquinho a minha curiosidade de saber qual que vai ser a diferença desse filme pros outros, sabe? Ah, sim, eu concordo com tudo que você falou, mas eu também acho que a gente teve uma evolução ali no 5 também, né? Porque no 5 a gente já tem essa tentativa de dar uma certa inovada com a questão de ter um suposto vilão, né? Ou um arqui-inimigo físico, né? Que é o rapaz lá que tenta matar o melhor amigo e tal, né? Pra continuar vivo, né? Ele descobre que ele pode ficar vivo se ele matar alguém e isso acaba impulsionando ele a tentar matar os amigos dele ali, né? Seja a mocinha ou seja o melhor amigo dele ali, né? Que é o namorado da mocinha ali. Acho que eu não lembro o nome dela. É Molly, né? Acho que é, acho que é. Aí ele acaba tentando matar a Molly, o amigo dele não vai deixar isso acontecer, eles acabam brigando e tentando se matar, né? Então eu acho que isso já é uma certa evolução aí, por isso eu acho esse filme assim um pouco diferente dos primeiros quatro filmes que são bastante mais parecidos, né? Mas o 4 eu acho que já tem essa tentativa de expandir, o 5, né? Eu acho que já tem essa tentativa de expandir um pouco mais a mitologia, né? Trazendo essa questão de você matar o outro e ficar com o tempo de vida dele e trazer um vilão físico ali, né? Pra não ficar tão essa questão tão focada somente na morte como uma única ameaça, né? Trazer novas ameaças ali para os personagens que pode fazer com que eles não tenham que se preocupar somente em escapar da morte, né? Mas também escapar de outros personagens ali que estão fazendo de tudo para escapar também junto com eles, né? E eu acho que adiciona uma complexidade legal. Sei que o filme não foi um filme que basicamente matou a franquia também, né? Por 14 anos e fez com que nada de novo acontecesse, mas eu acho um filme bem subestimado, assim, eu acho bem legal e bem melhor do que o quarto, por exemplo. Fora as referências óbvias a The Office ali, né? Que também são muito Uhum, legais. é verdade. Os personagens do 5, inclusive, eu acho que o cara que é igual o Tom Cruise no filme, sabe? Eu acho que ele fez uma música e ele chamou todos os personagens do filme pro clipe da música. Teve isso também. E aí o clipe da música é todos os personagens morrendo também. Um por um, assim. Mas é Caramba, um isso eu não bagulho vi mais. não, muito legal. Mas é um bagulho mais teatral, assim, sabe? Eu acho que eu vou até pesquisar aqui bem rápido, caso alguém queira ver. Pera aí, um segundinho só. Aqui, ó. Vocês pesquisam no YouTube se vocês querem ver. É... New Romance. Novo romance em inglês, tá? É o videoclipe de um de. Acho que é o cara que é igual ao Tom Cruise, que ele tá cantando e aí o clipe é exatamente igual. Enfim, é um negócio bem teatral, obviamente, é mais voltado pra comédia, né? Não é tão forte que nem os filmes, mas tá aí pra quem quiser ver, procurem, enfim, Final Destination, né? Que é o nome, Premonição. E o nome da música, que é New Romance, que vocês provavelmente vão achar no YouTube. Enfim, do que a gente tava falando antes de eu falar sobre isso? Ah, sim, a gente tava falando de inovação, né? Tu falou do 5, né? Que tem bastante inovação. E não tem bastante inovação, mas tem alguma inovação, né? Tem uma expansão do que já eram os outros filmes antes. Mas, se parar pra pensar, o 2, o 3, eles também tentam ter suas próprias inovações, sabe? Por exemplo, o 2, tu já descobre uma ramificação dessa lista da morte, que tem uma parte do filme onde tu descobre que todas as pessoas dessa lista, eles deveriam estar em algum local onde um dos personagens do primeiro filme morreu. Só que eles não foram mortos justamente porque teve essa morte dos personagens do primeiro filme que fez com que, enfim, um efeito borboleta ocorresse
e eles sobrevivessem a esses eventos. Então, a lista da morte já estava se baseando numa ramificação dela mesma, né? Então, ele torna toda essa lista, essa ramificação muito mais complexa do que ela de fato é no primeiro filme, né? E o terceiro também tem toda essa questão do um dos personagens tentando matar a protagonista já, né? Não sei se tu lembra disso. Só que isso não adianta de nada, sabe? Mas já é algo inovador que a franquia traz. Então, se parar pra pensar, tirando o 4, se bem que o 4, não sei, eu não consigo pensar em nada, mas tirando o 4, acho que todos tentaram fazer alguma inovação daquela base que o primeiro filme construiu, sabe? Eu não sei se chega a ser. Se eles tentam inovar assim. Seria uma tentativa de inovação mesmo, seria mais uma expansão da mitologia, né? Eu vejo mais esses outros filmes como mais expansão da mitologia mesmo, né? Acrescentando elementos e tal, a questão principal, né? Da lista, que é o que acaba levando o filme pra frente. Eu vejo mais como essa expansão e vejo mais essa tentativa, assim, de inovação, mas no quinto filme mesmo, assim, né? Mas não discordo de você que traz elementos novos, né? Mas eu acho que é mais uma tentativa de expandir a mitologia mesmo, né? E não ficar sempre fazendo a mesma coisa. E eu vou aproveitar esse gancho para falar de um negócio que, inclusive, antes tu tinha falado comigo. Só mencionou, na verdade. Mas que o cinema de terror, nesses quase 15 anos, ele deu uma bela de uma mudada, né? Eu acho que a gente tinha muito mais slasher mainstream, né? Porque Premonição, queira ou não, às vezes pode ser considerado como um slasher, né? Só que o assassino não é algo físico, como a gente falou antes, né? Porque, enfim, é um filme onde basicamente é adolescente, né? Onde as pessoas vão morrendo um por um, né? Então, como é que tu acha que o cinema de terror mudou nesse meio tempo, assim? Tu acha que o cinema ficando mais sério, com filmes com uma temática, aquilo que a gente chama de pós-terror, né? Enfim, filmes como A Bruxa introduziram muito bem. E será que o filme não vai tentar ir para um lado parecido com isso? Então, eu acho que mudou de diferentes formas e mudou várias vezes, inclusive, né? Porque quando saiu, quando saiu o último filme, a gente tinha bastante aquelas coisas dos efeitos em 3D e tal, né? A gente teve vários filmes tentando se aproveitar dessa tecnologia para contar mais as suas histórias, né? A gente teve a onda de remakes, a gente teve a onda de remakes super sombrios, né? Com Halloween e com o Massacre da Serra Elétrica ali um pouco antes do Covid, né? A gente teve essa onda também do pós-terror, chamado pós-terror, né? Esses filmes com essas temáticas que tentam ser mais psicológicas do que muitas vezes tentar escapar um pouco dessa questão do slasher básico, né? A gente tenta teve também os filmes ali do Ty West que ficaram muito famosos. Foram filmes que também descartam um pouco essa questão do slasher básico e tentam ir além da fórmula do slasher básico, né? Ao mesmo tempo que faz um pastiche de tudo isso, né? Tenta retomar tudo isso de uma outra forma, né? Como, por exemplo, no Maxine, né? E que é basicamente um pastiche ali dos giallos, né? Do Dario Argento e tal. Mas eu acho que o cinema mudou totalmente. O cinema de terror, em específico, mudou totalmente. Mudou várias vezes, né? Então, eu acho que é difícil saber se o filme vai tentar inovar nesse sentido e quais são as temáticas específicas dessas mudanças, dessas várias mudanças que ele vai querer tomar, né? Na verdade, eu acredito que, apesar disso, o filme vai se manter ali mais
vai se manter mais na questão da nostalgia mesmo e tentar repetir o filme mais uma vez e tentar expandir, né? Tentar expandir as temáticas que trabalha e o público mesmo, né? Eu não acho que vai cair nessa de tentar fazer uma releitura sombria, mais realista, né? Ou tentar fazer uma releitura mais inspirada nos elementos psicológicos de terror, né? Eu acho que Sim, vai apelar mais para vai jogar assim ali, vai jogar tranquilo e tentar fazer algumas coisinhas para viralizar no TikTok ali e já era, sabe? é. E esteticamente falando, os trailers já. Claro, é um assunto um pouco mais técnico, mas esteticamente falando, os trailers já se mostram e ao contrário disso, né? Porque são filmes aparentemente muito coloridos, né? Tipo, a cena do churrasco tem tons muito vibrantes, sabe? Uma questão de natureza, sabe? E já aquela cena do estúdio de tatuagem é uma cena que tem um vermelho, sabe? Uma paleta de cor muito puxada pro vermelho, que é uma característica que a gente não vê nesses filmes aí, né? Tipo, acho que o X, a Bruxa. A Bruxa é um filme todo marrom, por exemplo, sabe? Marrom e cinza. E eu acho que isso é bom, sabe? Trazer as cores de volta pro. Não só no terror, nos filmes como em geral, sabe? Parece que torna a experiência bem mais agradável e traz mais vontade de ver, sabe? Mas, claro, isso é um papo mais estético, mas eu acho que casa bem com essa estética de pós-horror. Ah, com certeza. Eu sou suspeito para falar porque um dos meus filmes favoritos é o Suspiria, né? Então, é um Sim, filme todo trabalhado nessas cores mais vivas, né? Mais nesse aspecto neon e sangue de tinta guache, né? E cor verde, vermelho, azul escuro, azul claro também. Então, sou suspeito para falar, né? Eu gosto bastante ali de uma paleta de cores mais elaborada do que essa paleta de PlayStation 3 eterna, né? PlayStation 2, PlayStation sim, 3 do Resident sim. Evil 5 lá, que ficou no cinema por tipo Ah, 10 anos. meio México, assim, né? É, E, cara, a parte do estúdio de tatuagem, em questão de coloração ali, lembra bastante Suspira, né? Porque é todo vermelho, né? Então acho que, bem que tu isso. falou antes, que tem uma inspiração em Suspira, né? No fim das contas. É, porque, querendo ou não, o cinema atual, né? O cinema atual é basicamente um pastiche, né? Então, é sempre as mesmas referências, assim, é sempre uma referência autorreferenciada, né? Desses diretores mais modernos. Então, eles estão pegando aspectos de gênero ali, construído lá atrás, e dando uma nova roupagem para isso, né? Eu vejo dessa forma, um eterno pastiche, né? Então, diretores ali como o Ty West, né, que faz os filmes do X ali, né, do Maxine e tal, ele se julga como, inclusive é uma das minhas principais críticas, né, à obra dele. Ele se julga como um cara que está indo além do slasher comum, que está tentando trazer novos elementos ou recuperar esses elementos antigos, né, que ele julga que são interessantes, mas na verdade, nem fazer um slasher comum interessante ele consegue fazer, sabe? Porque pra mim os filmes como slasher não funcionam, sabe? Assim, não funcionam legais, né? Mas ele se julga como alguém que consegue transcender isso, mas pra mim ele não consegue nem fazer um slasher legal, né? Então eu acho que ele tenta recuperar esses elementos ali e não consegue nem fazer um slasher legal, sabe? Então acaba ficando um pastiche puro e simples, assim, sabe? Mas voltando ao Premonição, assim, eu acho que essa inspiração nessas cores neons, assim, e tal, nessa estética mais vermelha, assim, eu acho que tem muito dos slashers mais primitivos, né? Como o Suspiro e tal. Inclusive, tu falou slasher primitivo,
o Black Christmas, né? Que tu odeia. Ah, eu gosto bastante do filme, pô. Ah, Quatro falou mal, galera. estrelas, 4 estrelas. Ah, enfim, mas é outro que tem cores vibrantes, né? Então, só confirmando tua tese, né? Então, de que os filmes usavam mais dessas cores neon, né? A questão do Natal como um todo, né? De pisca-pisca e cores, sabe? O tempo todo ali. E aí é uma mistura dessas cores mais frias, mas tem essa estética neon junto, sabe? Então acho que é um negócio bonito e eu acho que ajuda bastante a chamar a atenção pro filme, sabe? Eu acho que fica muito mais tragável, talvez. E Premonição é uma série que tem que ser tragável, né? Não é uma série que se leva totalmente a sério, né? Talvez o primeiro filme seja um filme que se leva mais a sério que os outros, mas não é um filme que se leva muito a sério. Então acho que tá liberado ter uma estética mais descolada, digamos assim, né? É, com certeza. Eu acho que ele também não se pode levar tão a sério, porque daí também, se ele se levar muito a sério, ele não funciona enquanto fórmula mesmo, né? E não Exato. funciona graficamente também. Sim, Então sim. você vai ter que adotar soluções que muitas vezes pode custar muito pro orçamento ali do próprio filme, né? Exato. Então você acaba abandonando essa seriedade da franquia para fazer o filme funcionar mesmo ali, né? E eu acho que isso é muito bom, porque eu realmente acho que isso é muito bom, porque, pô, nem tudo precisa ser extremamente realista ali, né? Nem tudo precisa ser exatamente como seria na realidade, assim, porque a gente tem que se permitir um pouco também, né? É ficção. No final do dia é só ficção ali, né? É, a morte é um assassino no filme, né? Então, acho que já, Exato. já é o suficiente. E a gente tava falando de elementos novos e tal. Eu queria trazer já uma notícia que faz um tempo que saiu já e tá fazendo os fãs criarem teorias que talvez tenha a volta da atriz principal do Premonição 2, né? Que é Kimberly o nome dela, né? O mesmo nome da minha gata. E talvez ela volte no Premonição 6 por algum motivo, o que seria estranhíssimo, porque aparentemente ela morreu no Premonição 3, né? O que acontece no Premonição 3 é que numa capa de jornal, acidente numa loja com máquina de cortar grama mata dois. E a foto dos dois que sobreviveram no Premonição 2. Isso é Eu acho que a verdade, gente tem não isso aí precisa mesmo. mais avisar. Acho que a gente não precisa mais avisar que vai ter spoiler, né? Se a pessoa não entendeu até aqui. Enfim. Não tem como a gente fazer review de 5 filmes sem spoiler. Não tem como. Exatamente. Enfim, tem essa teoria de que ela vai voltar no Premonição 6, mas. Porque a atriz estava no set, sabe? Mas não quer dizer, nem ao menos, que ela fez alguma coisa no filme. Ela pode ter ido só dar um alô pro pessoal, né? É, eu vou fazer De qualquer jeito. alguma consulta técnica. Mas não sei, o pessoal tá criando teorias de que talvez a personagem dela possa voltar, mesmo ela aparentemente tendo sido morta no terceiro filme, né? Mas eu acho que o fato dela ter sido morta, tipo, off-screen, pode dar pano pra manga pra ela poder voltar numa reviravolta, algo assim. O que tem que ser muito bem feito pra não ficar ruim, sinceramente, né? Esse negócio aí, tipo, sabe, é um negócio que aconteceu 200 vezes principalmente em séries, não só em filmes, né? De um personagem que todo mundo achou que tava morto voltar do nada, né? Mas não sei. É, e Premonição não é uma série que tem muito retcon, né? Não, os retcons não são muito frequentes. Eles respeitam bem quando eles vão expandir a mitologia e tal, né? Só tem que ser um pouco Sim, mais crítico ali pra achar que o retcon não funcionou, né? Não tem muitos retcons ali na história. E eu exato. acho que eles não precisam levar pra esse caminho também, né? Pra levar pra esse caminho de retcon pra contar a história, porque não é necessário mesmo, né? A história ainda tem pra onde, ainda tem para onde evoluir. Tem coisa pra se fazer ali dentro da forma. E nem é uma das personagens mais amadas, assim, né? Tipo, se fosse o protagonista do 1, né? O Alex, que é interpretado pelo Devon Sawa,
ou a protagonista do 3, que é da Mary Elizabeth Winstead, eu até entenderia, mas não sei, sabe? Não sei. É algo que, se acontecer, e sinceramente espero que não aconteça, tem que ser algo muito bem trabalhado pra não ficar meio tosco, né? Então, sinceramente, eu acho que isso deve acontecer sim, em algum aspecto, porque justamente para abusar desse fanservice aí, né? Não que seja um personagem tão querido, mas eu acho que eles vão tentar trazer algum elemento ali para recuperar esse fanservice, né? E trazer mais gente das antigas para ver o filme e tal, né? Eu não acho que é necessário, mas eu acho que se for bem feito, eles vão acabar fazendo ali e também não vai ser um grande problema ali se for bem feito, como você falou. Bom, dito isso, já ficamos um bom tempo aqui discorrendo sobre o trailer do Premonição 6 e agora, claro, a gente vai falar dos primeiros 5 filmes, né? Que, enfim, já foram todos lançados, todos. Eu diria que a maioria deles pode ser considerado um clássico, né? E, primeiramente, então, vamos pela ordem, né? Final Destination, né? 2000, ou Premonição 1. Jonas, uma opinião geral sobre esse filme. Cara, Luiz, eu acho esse filme muito bom, assim, eu acho ele facilmente o melhor filme da franquia, assim, porque ele é um filme que, além de estabelecer a fórmula geral para toda a franquia, ele é um filme que faz isso de forma magistral, sabe? Ele é um filme que, tanto em questão de enredo, ele é um filme com um roteiro bem escrito, um filme com um roteiro congruente, sabe? Ele não tem grandes falhas ali. Ele é um filme muito bem dirigido ali pelo James Wong. Ele é um Sim, filme com uma trilha sonora muito interessante, com ótimas atuações, assim, no geral. O Alex, ele é um protagonista ali muito convincente, sabe? Ele é alguém que demonstra um pânico sobre a situação ali que ele tá passando, que é muito bom, assim. As outras pessoas não acreditam nele, mas ele continua fazendo as coisas que ele deve ser feito, assim. Esteticamente, sim, o filme é muito bem feito. As mortes, elas são assim, bem, como eu falei antes, elas são bem sutis, assim, sabe? Elas não são tão gráficas quanto nos outros filmes, assim, né? Elas são mais sutis, é como se fosse a morte, ela tá tomando pequenas decisões que vão influenciar em grandes coisas no final, sabe? E eu acho isso nesse filme muito interessante, assim, sabe? É como se ela fosse uma presença oculta, oculta mesmo, sabe? Nos outros filmes isso não é. Ela acaba tomando decisões ali mais gráficas mesmo, né? Pra acabar influenciando no destino ali dos personagens. Mas eu acho que nesse filme ali eles pegam o necessário ali mesmo para fazer acontecer o filme, sabe? E eu acho sim. esse filme muito bom, assim, no geral mesmo. É o meu filme favorito ali da franquia. E para mim estabelece muito bem a mitologia ali. Ele fala as coisas que ele precisa falar. As cenas de morte são convincentes. Elas são até, como eu falei antes, elas são até meio mais minimalistas do que as outras ali, né? Mas para mim é o melhor filme da franquia, assim, fácil e que estabelece uma grande estrutura para tudo que vem depois ali, sabe? E soa também como um daqueles filmes que o diretor ele simplesmente precisa contar uma história e vai fazer isso ali de alguma forma, sabe? Não tô fazendo ali só pela grana e tal, ou só para continuar uma grande franquia que Sim. que fez muito dinheiro no passado, né? É a história que eles precisavam Aham. contar ali, eles fazem isso de uma forma muito bem feita. É o meu filme favorito aí da franquia Fácil e para mim estabelece uma base sólida aí para os outros. E você, o que que você acha? Cara, ahn, só um adendo, né? Pra não confundirem o James Wong, né, que é o diretor, com o James Wan. Não é a mesma pessoa, tá, pessoal? Só pra deixar bem claro. O James Wan, né, que é o diretor de Jogos Mortais, a saga.
do Invocação do Mal. Não, não confundir, pessoal. Pelo amor de Deus, não é a mesma pessoa. Cara, é o meu favorito também. Eu acho, inclusive, que é o primeiro filme de terror que eu vi na minha vida. Ele passava toda semana. Não, toda semana é exagero, mas ele sempre passava na tela de sucessos. Sexta-feira à noite no É SBT. verdade, Não sei se passava tu pegou. muito no SBT esse filme. Eu lembro que foi o primeiro filme de terror, ele me traumatizou muito. Mas o que eu mais gosto nesse filme, cara, é. O que diferencia ele dos outros pra mim é o fator nostalgia, não só por ser o primeiro filme que eu olhei, mas eu acho que ele consegue mostrar uma realidade cultural da época muito melhor do que os outros, sabe? É uma época daquele rock mais, sabe? Como é que eu posso dizer? Esses rocks que tocam em entrada de WWE, por exemplo, sabe? Eu Sim, não, eu sim. não sei exatamente o estilo. E ele é um filme com um tom sombrio, a trilha sonora dele remete muito àquela do final dos anos 90, sabe? Que feita com. Enfim, eu não sei o instrumento, mas. A trilha sonora remete mais essa essa época do final dos anos 90, começo dos anos 2000, sabe? Logo no início do filme, tu vê o quarto do protagonista e é uma estética muito semelhante a de outros filmes. Tem vários posters de bandas daquela época, sabe? Eu não sei se tu já chegou a ler sobre esse movimento mais grunge no cinema de terror, sabe? Que não tem tanto isso no Premonição, mas ainda assim tu vê algumas influências. E eu acho que isso torna esse filme muito nostálgico, sabe? E que nem tu falou, foi um filme perfeito para estabelecer essa franquia, colocar essa franquia como muito forte no mercado de terror, sabe? E esse filme, ele era, na época, diferente de tudo que as pessoas estavam vendo, sabe? E nem eu falei no início desse episódio que esse filme, ele trouxe a fobia das pessoas para um outro nível, sabe? A fobia das pessoas não era mais demônios ou fantasmas ou um assassino mascarado, sabe? Era algo trivial, algo que tu encontra na tua casa, sabe? E eu acho que isso fez esse filme ser muito icônico naquela época. Porque, principalmente no final dos anos 90, era o maior boom, né, desses slashers mais adolescentes, principalmente pelas influências do Pânico naquela época e tal. E as pessoas já estavam cansando disso nessa época, sabe? Tanto que começaram a ver filmes piores depois. Slashers piores. Por exemplo, eu sei que vocês fizeram no ano passado, no verão do ano passado. Uhum. O primeiro é muito bom, mas depois disso, sabe? Pareceu que era só uma máquina de fazer dinheiro e as pessoas estavam cansando disso. E aí veio o Premonição e explodiu tudo, sabe? O Premonição, que inclusive era pra ser um episódio da série Arquivo X, sabe? Uhum. Eu assisti a primeira temporada de Arquivo X, uma boa série. E eles falaram, não, guarda esse roteiro que a gente pode fazer um longa-metragem com isso. E a partir disso veio Premonição, sabe? E o que mais fala desse filme? Cara, eu amo esse filme, entendeu? É um dos meus filmes de terror favoritos de todos os tempos. Eu acho que as mortes são todas muito legais, é um pouco mais minimalista, mas são bem legais porque eu acho que ele trabalha muito mais com realismo e com seriedade do que os outros, sabe? Tem toda uma investigação policial também que nesse filme que não tem tão presente nos outros, sabe? Como, por exemplo, o cara acabou de falar que o avião ia explodir, o avião explodiu, sabe? E a polícia Aham. tá investigando ele por causa disso. E essa questão de investigação policial também era outra coisa que era muito frequente em séries famosas dos anos 90, como, por exemplo, o próprio Arquivo X, sabe? Com certeza. E eu acho que isso é uma coisa que acaba faltando nos outros filmes, né? Porque, tipo assim, o cara tá prevendo o futuro assim. Beleza, ele tá prevendo o futuro, legal, bacana. A gente pode até entender, mas, pô, a polícia não necessariamente precisa trabalhar só com a hipótese
só com a hipótese de que a pessoa ali saiba o que está acontecendo. Ela também teria que trabalhar com uma hipótese de que as pessoas ali estão tramando algo, entendeu? Eu acho que isso acaba faltando nos outros filmes. E também não só da polícia, os outros personagens do filme, eles começam a ter medo do protagonista, né? Ter medo desse poder dele, né? E, enfim, e trabalha melhor essas relações entre personagens, eu acho. Com certeza. Justamente porque tem essa problemática Pô, o cara acabou de me salvar de uma explosão de um avião, sabe? Mas como é que ele sabia, sabe? Por que que esse cara preveu a minha morte? E, enfim, esse cara previu uma explosão de um avião e agora ele tá indo atrás da gente falando que a gente vai morrer de novo. Eu vou ter medo dele, sabe? Isso, E, exatamente. e também tem aquela cena, eu acho, talvez, não sei se é a morte mais famosa do um, mas a professora que morre, né? Que eu acho que, inclusive, é talvez a morte mais elaborada do filme, né? Que a casa dela explode e tal. Uhum. Que ela tá com medo dele, ele tenta ajudar ela, só que ele chega tarde demais e ele tá na cena do crime de repente. E a polícia chega e ele tem que fugir da polícia, sabe? Então eu acho que trabalha com toda essa problemática. Cada personagem tem uma opinião diferente sobre o protagonista, sabe? Por exemplo, o Sean William Scott, né, que é o Stifler, que tá no filme também, Uhum. ele vê o protagonista como talvez um ser mais confiável, sabe? Ah, tu me salvou, então eu vou confiar em ti, me diz os números da loteria, sabe? Algo assim. Exato. Daí tem essa professora que morre de medo dele, o Valentão, né, que é o Carter, que vê ele como uma figura que pode decidir o destino dele e quer lutar contra isso também. E também tem a Claire, né, que é a Ali Larter, que é a parceira dele e tal, e que tá com ele junto no filme, sabe? Que acredita nele. E, enfim, além disso, acho que no início do filme mostra muito bem toda a relação dele com essa neurose. Ele fala, não tira a etiqueta da minha mala, porque a última vez que eu viajei de avião, eu não tirei a etiqueta da mala e o avião não caiu. E a mãe dele vai lá e tira a etiqueta, Aham. sabe? Então, acho que trabalha muito bem também com essa questão de... como é que fala? Não é neurose, É paranoia, talvez? com paranoia, exatamente. Exatamente. Então, Então, acho que o pode primeiro filme é terminar. muito por causa disso, cara. Pode Ah, falar, pode falar. eu acho que eu acho que no terceiro filme também eles tentam retomar um pouco essa questão da relação mais entre dos personagens mesmo, de Sim, confiança entre eles lá, né? Porque a protagonista tá lá e o rapaz lá que é o cara que ficou vivo, né? Do namorado da amiga dela lá, ele fica todo momento se questionando, assim, né? Ele fica tipo assim, sim, pô, por que a gente nem se gostava e tal. Ela sempre deixa bem claro que eles não tinham relação nenhuma, né? Antes sim. daquilo, e provavelmente eles não teriam nenhuma relação, né? Ele fica sempre nesse limiar de, pô, por que eu devo confiar nela e tal, né? Por que a gente deve confiar um no outro aqui? E eu acho que é uma coisa que é realista e que aconteceria numa situação dessa, né? Pô, essa pessoa aqui, ela tá Exato. prevendo o futuro aqui, mas será que eu devo confiar nela? Será que ela é totalmente confiável? E eu acho que Sim, você contou bem mesmo, né? Além dessa questão da investigação policial, acaba faltando um pouco expandir essas relações dos personagens, né? Mas eu acho exato. que também é justificável, né? Porque esses personagens, eles vão acabar morrendo rápido, né? O filme já deixa claro que eles vão Uhum. acabar morrendo rápido. Então, eles acabam não se preocupando tanto, né? Porque eles são meio descartáveis. Então, a direção do filme acaba não se preocupando tanto Sim. em expandir essas relações. Mas eu acho que no um ainda existe, né? Eu acho que no 3 já tem personagens que são muito mais descartáveis do que no um. Por exemplo, o um, o primeiro. Eu entendi seu ponto, com certeza. Acho que Sim, você tá certo. eu acho que no um todos os personagens têm até certo ponto um desenvolvimento, sabe? Talvez a única que não tenha um desenvolvimento é a namorada do Carter, a que morre para um ônibus, né? Eu Uhum. acho que ela. O único objetivo dela é estar ali e ser a namorada do cara. Mas mesmo assim, ainda assim é uma personagem um pouco mais séria, sabe? Que, tipo, tu vê
humanidade nela, sabe? E motivos pelo qual tu não queira que ela morra, sabe? Eu acho que no 3 já tem uns personagens aí que. Enfim, depois a gente vai falar melhor do 3, Aham. mas eu acho Assim, que eu acho que o o 3 no. ele acaba ficando mais focado na relação entre os dois mesmo, né? Entre a É, protagonista e o carinha lá. Eu acho que é, acaba ficando mais eles. Os outros são mais secundários mesmo. São mais típicos personagens de slasher mesmo, né? Igual as meninas que é, morrem lá na câmera de bronzeamento. É um personagem típico de slasher, né? Não tem nem o é, que falar. Mas eles tentam aprofundar essa relação entre os dois ali, né? Eu acho que é. seria. Eu acho que é a parte boa, assim, do filme. Ok, dito isso, vamos falar do Premonição 2, então, que é um filme que muita gente tem ele como favorito. Eu diria que é complicado a gente falar, porque, com exceção de um deles, todos eles têm seus fãs, né? Mas eu acho que o 2, um filme meia boca, pra falar a verdade. Não sou muito fã, tá? Principalmente porque em algumas cenas eles abriram mão dos efeitos especiais práticos pra colocar efeitos com CGI, né? Uhum. Principalmente na primeira morte, aquela da escada, que eu acho que é icônica, foi outra que eu traumatizei quando eu vi, eu era criança ainda. E só que, claro, tem um acidente, né? O acidente talvez seja o mais icônico da saga, que nem eu falei no início do programa, que a questão do caminhão cheio de tora, tipo, é coisa que tem em todo lugar, sabe? E eu, particularmente, já aconteceu comigo umas 5 vezes de eu estar na estrada com alguém e um caminhão de tora tá na minha frente e toda vez, sem exceção nenhuma, a primeira coisa que lembra é desse filme, tá? Com O que que eu certeza. não gosto? O que que eu não gosto desse filme? O início dele, apesar do acidente eu achar muito bom, tem aqueles amigos da personagem que simplesmente parece que não são amigos dela, sabe? Ela é uma pessoa, tipo, super certa, centrada e tal. E os 3 amigos que estão com ela, no carro, são os babacas, tá ligado? Tipo, são personagens do slasher mais barato que existe, sabe? Tipo, eles estão lá só pra morrer mesmo. E mesmo assim a morte deles não tem muita significância, porque eles morrem meio que de qualquer jeito, sabe? Tipo, um carro Exato. passa em cima deles. Mas eu gosto muito no acidente principal, que é um negócio que ele até tem no 1, mas no 1 é um pouco menos detalhado. Mas cada um morre de um jeito diferente no acidente já, né? Então já tem um negócio mais elaborado aí. Só que ainda assim eu acho que. Não sei, os personagens desse filme não me pegam muito. Eu não vejo eles como carismáticos. Apesar de ter algumas mortes bem boas, tá? Mas, enfim, pra mim, eu acho que é o filme talvez mais esquecível da saga, apesar de ser o favorito de muita gente, sabe? O que tu acha? Então, eu gosto bastante do começo desse filme, né? Como todo mundo aí, eu gosto bastante da cena do caminhão de Tora, né? Caramba, cena incrível mesmo. Uma cena muito boa também. Também adoro aquela cena do elevador, da mulher morrendo no Ah, elevador lá sim. com o cano estourado. Acho Esse é o muito, exemplo perfeito desse filme trabalhando com a fobia das pessoas, né? Essa do aham. elevador. É o filme que É, você assiste e depois você fica uma semana sem entrar no elevador, sabe? Só subindo por é, escada. exatamente. Uma semana até você esquecer que você assistiu, porque você vai esquecer, porque o filme não é tão bom quanto o primeiro, né? Então, eventualmente, você vai esquecer, porque o filme é qualquer coisa, né? E acho que o filme começa muito bem, mas eles acabam, para expandir a lore dele, né? Para expandir a mitologia dele ali, ele acaba tomando decisões ali. E o filme, muitas vezes, ele não sabe onde vai dar, né? Acaba tomando decisões questionáveis e no final o filme vira qualquer coisa mesmo, assim, né? Não é um filme Sim, ruim, mas é completamente esquecível também, concordo com você. Eu acho que ele funciona muito melhor graficamente, né? As mortes são bem mais gráficas, são bem melhores, assim, mais elaboradas e tal, né? Mas uhum, eu acho que em questão de enredo e tal, aquela solução dela morrer no lago lá e acaba revivendo lá
Isso pra mim até tudo bem, mas aquela cena antes que o cara eles explodem o hospital lá e tá tudo bem, sabe. Eu acho que Eu não acho que essa precisava parte aí salvar. dela morrer no lago é um negócio meio que, por exemplo, uma pessoa faz essa observação. Tá, e se uma pessoa morrer e voltar à vida, o que acontece, sabe? E aí eles quiseram procurar uma resposta pra isso, sabe? Só que eu acho que não era tão necessário assim. Sabe? É, Parece que é uma resposta a ser explorada num filme onde eles estão muito mais sem criatividade do que o usual. E tirando isso também, tipo, outras coisas que eles tentaram reinventar no filme. Por exemplo, no primeiro filme, os personagens morrem de acordo com a ordem que eles iam morrer dentro do avião, né? isso. E nesse, por algum motivo, é ao contrário, sabe? Uhum. E só porque sim, sabe? Então, tipo, parece que são coisas jogadas aí só pra meio que ou quebrar alguma regra ou tentar responder alguma questão mais espertinha, sabe? Então, e sei lá, eu simplesmente não gosto dessas coisas, apesar das mortes e do primeiro acidente. E também, claro, né, tem tu pega os dois personagens icônicos, né, do primeiro filme, que provavelmente são os mais icônicos da saga, além da protagonista do 3, claro. E tu mata eles, sabe? O primeiro, claro, o Devon Sawa teve um problema lá e ele não pôde. Não, nem lembro o que era, né? Que é o protagonista do 1. Ele não Uhum. pôde participar do segundo filme, tanto que ele estava cotado para participar. Mas aí a resolução deles para isso é simplesmente matar ele off-screen de um jeito muito tosco, sabe? Pô, ele é um Sim, cara muito bom no primeiro filme, sabe? Ele engana a morte de várias maneiras, é super cauteloso. E aí tu mostra numa folha de jornal. Ah, não, ele morreu porque um tijolo caiu na cabeça dele, sabe? sim, eu Então, acho que a forma como foi feito, assim, fica bem claro, né, que eles fazem de uma forma, assim, tão jogada que fica bem claro, né, que é, foi meio que questões contratuais, ele não poder lá tá lá, né, porque não faz sentido, né, ele é um protagonista bem aceito, que faz um trabalho bem legal ali no filme, manda bem, podia simplesmente não ter falado dele, sabe? com certeza. Mas Ah, eu gosto bastante da Kimberly ali também, não acho que o problema do filme seja alguma questão dela não ser o protagonista legal, não ter uma boa atuação, sabe. não, Acho eu acho ela legal, ok, sabe? Eu só acho ela menos carismática só que os primeiros. com certeza, isso ela mesma. Só que ao mesmo tempo eu acho que as questões desse filme aí são mais questões de decisões mesmo, né, de coisas Eu que acho. foram feitas que, tipo, meio que tanto faz, mas é um E, filme legal também. e eles matam a Claire também, né? Tipo, a morte da Claire até é um pouco, tipo, justificada que ela tá tentando ajudar os outros. E eu acho que as mortes como um todo, o fato deles morrerem, protagonistas do primeiro filme morrerem, é justificado por essa questão de implacabilidade da morte, sabe? Com Mas o certeza. jeito que eles fazem isso não é muito legal, sabe? Principalmente do Alex, que a gente acabou de falar, né? Mas a da Claire também não é a melhor. Inclusive, ela não tem nenhuma morte pra ela mesma, né? Ela morre tipo, do mesmo jeito que outro cara também morre. Tipo, morrem duas pessoas numa explosão, o que tira mais ainda o protagonismo dela, sabe? Então, É eu isso. acho que isso meio que destrói um pouco essa personagem, sabe? E não era. Eu tenho certeza que não era algo que os fãs da série queriam ver, né, naquele momento. Eu acho que, tipo assim, se eles não tinham ideia do que fazia ali naquele momento, eles poderiam guardar aquele personagem pra matar de outra forma depois, né. Só que às vezes eles não tinham também muitas vezes eles não tinham noção de que talvez poderia ter outros filmes depois, né. Mas não tem necessidade das coisas serem feitas da forma como elas foram feitas, né. Deixa o personagem ali e mata depois em uma outra situação que você tem uma ideia melhor, né. Alguém vai ter uma ideia ali pra fazer alguma coisa com aquele personagem. Ou às vezes, nem fala dele nunca mais, tipo. Foi isso que eu pensei quando a gente tava falando do sexto filme, tipo, que vai ter essa personagem que ela tá há muito tempo enganando a morte, sabe? Aham. E aí eu penso, por que que essa personagem não poderia ter sido um desses, sabe? Sim, sim. Mas agora parece que não, porque já mataram os dois, sabe? Então isso fica muito na minha cabeça, sabe?
Exato. Tipo, tu acaba com protagonistas muito bons que tu construiu no primeiro filme. Exato, sem necessidade, né. Então, é pra falar que a morte vai te pegar em algum momento, né, como tem essa ideia geral na mitologia da série, mas não tem necessidade mesmo, né, deixa o personagem lá, uma hora você usa ele e mata ele, mas, matar o Off-Camera ainda é meio zoado, né. É. Tá, segundo filme era isso? Eu acho que não tem muito o que falar, esse filme é É, bem tá, esquecível, né. é, então já falamos do segundo filme, agora vamos pro Premonição 3 do ano 2006. Uhum. Tô correto? Vou pesquisar aqui. Premonição 3, lançamento 2006, 10 de fevereiro de 2006. Bom, o que dizer do Premonição 3, Jonas? É o filme favorito de muita gente, inclusive muita gente coloca esse filme acima do primeiro. Mas qual que é a tua opinião sobre ele? Queria saber. Então, ô Luiz, sobre o terceiro filme da franquia Premonição, eu acho que esse filme aí, ele volta a trazer o mesmo nível de qualidade do primeiro filme, né? É um filme bem melhor que o segundo, e eu acho que é mais pela volta do diretor James Wong mesmo, né? Ele é um cara muito mais capacitado para fazer um filme do que o David Ellis, né? E isso tá presente em todas as decisões, né? Seja no roteiro, seja nas decisões estéticas do filme, seja nas questões de enquadramento mesmo, de cortes e tal. Ele faz um filme muito mais competente e eu acredito que esse é um dos filmes mais interessantes mesmo da franquia, né. A atriz principal, a Wendy, que é feito pela Mary Elizabeth Winstead, está muito bem no papel. É uma personagem muito interessante, muito carismática. A relação dela com o personagem do Ian McKinley, que é feito pelo Queensland, também é bem interessante, é um pouco mais aprofundada do que as relações principais da franquia. O filme tem cenas bem mais legais, bem mais interessantes que o segundo filme. E no geral os personagens estão melhores, né? Eu acho. O cast de personagens está muito melhor. E isso acaba deixando o filme melhor também. Eu acho que os personagens estão muito bem trabalhados. Eu acho que esse filme ele consegue criar uma identidade própria que não seja só uma cópia barata do primeiro filme. Ele tem uma estética bem gótica. A Mary Elizabeth Winstead é muito provavelmente a melhor atriz de todos os Premonições, contando todo o casting. Talvez o Todd seja melhor ator que ela, mas o Tony Todd não é um dos personagens da Lista da Morte. Eu acho que dos personagens da Lista da Morte ela é de longe a melhor atriz. Tanto que a carreira dela alavancou depois disso, né? E eu gosto desse filme, tem essa estética gótica, também essa estética de tem toda essa estética de parque de diversão, parece que no filme todo, sabe? E Uhum. trouxeram algo novo nesse filme que eu não tinha falado antes, que é aquela questão de dicas fotográficas, que Sim, antes não tinha. Isso é legal, sabe? Não parece que é algo só jogado, que nem a questão do Premonição 2 que eles só inverteram a ordem das pessoas que morrem, sabe? sim, Parece sim, algo que realmente é algo novo e é algo divertido para se acompanhar, sabe? com certeza. E Parece que tem uma inspiração meio ali em Shutter, né? De. Quem que é o cara que fez esse filme? É os dois caras ali, né? Mas tem essa inspiração meio do Shutter ali, né? Das acho fotos com pistas e tal. eu Muito acho que sim, interessante. cara. E se por um lado os personagens, alguns personagens são muito bons, que nem a gente falou antes, ele é mais focado em apenas alguns personagens, mas eu acho que ele falta desenvolver os outros, sabe? Eu acho que talvez a grande maioria esteja lá apenas pra morrer, sabe? Tipo, são personagens ou sem personalidade ou com uma personalidade completamente desprezível, sabe? E eu acho que muitas vezes em filmes de terror isso tá ok fazer, sabe? Eu acho que faz parte, sabe? Ter personagens que estão lá só pra morrer.
mas também é bom ter um desenvolvimento, né? Por exemplo, no 1, né, que a gente falou antes, uma das pessoas que morrem no avião é o irmão do personagem que é o que morre enforcado, né? O irmão do Todd. E depois a gente tem, tipo, o pai desses dois chorando pela morte do irmão deles, sabe? Então acho que faltou um pouco de desenvolvimento do personagem, principalmente pros personagens mais secundários, sabe? Porque, pô, ou é aquelas duas patricinhas que morreram na câmara de bronzeamento, sabe? Que, enfim, estavam lá só pra morrer também. Ou é aquele cara que o papel dele era ser um babaca, tipo, tirava foto das. Tipo, ficava perseguindo as minas, né? Tipo, um negócio muito escroto, assim. E também é aquele cara que morre na academia, que o papel dele é ser, tipo, o cara burro do time de futebol americano, sabe? Que é. Enfim, eu acho que é um filme que tem personagens genéricos em alguns momentos, e isso deixa ele abaixo do primeiro filme. Mas, em contraponto, teve tudo isso que a gente falou que faz ele ser um excelente filme. E, além disso, outra coisa que eu não gosto do filme. Não é que eu não gosto, na verdade. Eu não desgosto, mas eu também não amo, que é o acidente principal, sabe? Eu acho que montanha-russa é uma fobia que fica um pouco abaixo das outras citadas, sabe? Não é um negócio que todo mundo tem medo. Eu acho que não é um negócio nem que todo mundo tem acesso pra tu fazer algo tão universal que nem foram os primeiros dois filmes, né? Que é tu ter medo de viajar de avião ou tu ter medo de estar num carro e sofrer um acidente, sabe? Eu acho que isso também deixa ele um pouco abaixo do primeiro, mas no geral, olha, é um ótimo filme. Acho que talvez tenham quatro personagens super bem desenvolvidos que, enfim, acho que a Mary Elizabeth Winstead é provavelmente a personagem favorita da maioria das pessoas que são fãs desse filme. Mas eu acho que ele deixa a desejar em alguns aspectos, o que não faz ele deixar de ser um filme muito, muito bom mesmo. O que tu acha? Então, eu acho que eu concordo com você sobre a questão de alguns personagens serem esquecidos e muitas vezes eles serem personagens escrotos, né? Pra justificar a morte deles rápida e indolor. Eu concordo que isso acaba sendo meio zoado, mas eu acho que era uma coisa mais da época ali mesmo, né? Acho que tinham É, muitos filmes ali de terror que utilizavam esse tipo de personagem para eles ficarem mais fáceis de matar mesmo ali, né? Tem muito filme dessa época aí, né? Tem A Casa de Cera, acho que é dessa época, não é? Ou é é, depois? a Casa de Cera é 2005, eu acho. É É, um ano antes, você tem A talvez. Casa de Cera, você tem Os Próprios Pânicos ali, né? Você tem bastante, você tem bastante personagem ali que tá ali. Essa era a forma de contar histórias da época, né? Então eu não acho. Eu acho que é um problema, mas eu não acho que é um problema tão sério assim. Mas eu, no geral, eu concordo com você. Eu acho que o meu problema é em comparação a um mesmo, sabe? Onde os personagens são mais bem desenvolvidos, eu acho que tem uma queda de qualidade aí, sabe? Por isso Sim, com que certeza. eu tenho esse problema. Mas, enfim, como eu disse, não é algo que faz eu achar que o filme seja muito pior, sabe? Porque eu realmente acho ele um excelente filme, de qualquer jeito. Aham. Eu também acho aquela cena do cara morrendo na academia lá super. A cena muito ruim mesmo. Aquela cena é É outra péssima. coisa. É o que eu falei antes do 2, eles botaram um CGI, né? E não, simplesmente não combina, sabe? Tu pode ver que Uhum. todas as cenas mais icônicas e que mais dá medo nas pessoas, assim, são cenas feitas com efeito prático. E daí colocam a cabeça do cara explodindo como, sei lá, como se fosse um balão cheio de sangue, sabe? E tudo Isso, de e CGI. ele age tipo como um completo retardado na cena, não tem nada a ver aquilo lá. É É, muito ruim e, essa cena. e beleza, a gente já falou que não precisa ter realismo nesses filmes, mas a cabeça dele explodir daquele jeito, sabe? Não, simplesmente não ia acontecer. Não ia acontecer. Exato, só essa é ruim mesmo a cena, né? É, Mas ao mesmo tempo tem outras cenas nesse filme, tipo, a minha cena favorita da franquia é a cena delas torrando é verdade. na máquina de bronzeamento, sabe? Acho essa cena muito fera, assim. Quando eu penso em premonição, é essa cena mesmo, assim, sabe? Eu já pensei sobre isso e eu acho que talvez, cara.
se não a maior, uma das maiores cenas de transição da história do terror é aquele corte da câmera de bronzeamento pegando fogo pros 2 túmulos dela, sabe? Aham. Que Eu ficou também, bem famoso. Eu acho que talvez uma das maiores cenas de transição da história do terror. eu também gosto bastante do começo dessa cena, assim, que é tipo a câmera meio de lado, assim, né? A câmera meio de lado pra elas fazendo umas coisas ali como se estivessem, tipo, nem sabendo o que vai acontecer com elas ali. Elas só estão ali de boa fazendo os preparativos dela. Elas entram ali na máquina de bronzeamento, aí bota o telefone, super tranquilo e a gente já sabendo tudo que vai acontecer, né? Acho essa cena muito, cara, muito bem feita, muito bem construída. E eu também adoro a cena da montanha-russa, cara. Eu vou ter que discordar com você. Eu tenho. Não que eu tenha medo de montanha-russa, até gosto de sempre. Mas, cara, acho que tem muito a ver. Acho que é uma das cenas mais construídas, mais bem construídas, assim, da franquia, sabe? Muito Sim, legal, assim, você... Sempre que você vai num parque de diversões, assim, você imagina um daqueles carrinhos saindo voando ali, tá ligado? Ou sim, acontecer alguma coisa que as pessoas ficarem paradas ali no meio. Eu acho que essa cena retrata muito bem essa sim. sensação de que vai dar merda a qualquer momento ali, É sabe? Que algum como, parafuso vai sair voando, ou que alguma pessoa, que aquela trava de segurança vai se desprender e alguém vai cair dali. sim. Muito É, bem. como eu disse antes, eu não desgosto dela. Eu até gosto, pra falar a verdade. Eu só não acho ela no nível do acidente do um, do 2 e do 5, que é um pouco abaixo, mas mesmo assim, não, é muito boa a cena mesmo assim, sabe? Enfim, mais alguma coisa pra falar do Premonição 3? Cara, eu acho que não, é só a gente fazer uma devoção eterna que é Mary Elizabeth Winstead, né? Porque ela é perfeita nesse É, filme. realmente. Não, é realmente, cara, ela se entregou muito pra esse papel, sabe? E não é normalmente coisa que os atores fazem, assim, quando. Principalmente numa sequência de um filme de terror, sabe? Porque tem aquela cena. Acho que é a cena que ela tem a visão do acidente da montanha-russa, que a câmera desfoca do acidente e desfoca e sai do olho, dentro do olho dela, sabe? A câmera. Aham, E ela tá chorando, sabe? Ela teve que repetir essa cena chorando umas 10 vezes, assim. E ela se entregou muito pro papel, cara. Eu acho que ela, talvez ao lado do Devon Sawa ali no primeiro filme, cara, acho que foi perfeito, sabe? Acho que por isso que os fãs gostam tanto dela, porque ela se entregou muito pro papel e ela realmente é uma ótima atriz. com certeza, eu concordo. E acho que a melhor parte do filme ali é a atuação dela, né? É, O Ian McKellen, a gente só quer que morra logo também, porque ele é um mala. Muito chato esse cara. né? E o resto do pessoal nem se fala assim, né? São todos completos idiotas adolescentes. E esse filme também, eu esqueci de falar antes, que é o primeiro filme que mostra todo mundo morrendo no final, né? Tipo, os outros filmes. Inclusive, nesse filme ainda tem a mesma coisa que acontece do 1 pro 2, acontece do 2 pro 3, né? Os protagonistas do 2 pro 3 morrem off-screen e eles só veem no jornal, assim, né? Leem sobre isso. Aham, E só que no 3 eles meio que desistem dessa ideia. Como eles vão morrer de qualquer jeito em outro filme, por que a gente não mata eles no final desse filme? E acontece. E eu acho que é uma decisão acertada, sabe? com certeza. O que não foi uma decisão acertada no 2, na minha opinião. Com certeza. Que eles não fizeram. A cena final também deles morrendo no metrô lá também é É, muito legal. é muito boa, é uma cena que dá medo, né? É uma cena bem intensa. Na verdade, tipo, quando tu percebe que não tem mais volta, sabe? Que as portas do Exato. metrô já fecharam. Inclusive, a Mary Elizabeth Winstead, ela morre meio que off-screen, não mostra, tipo, só mostra que tem um trem vindo em direção a ela, mas não mostra de fato o trem batendo nela, né? Isso, exato. E, Fica e meio no mistério ali, né? eu acho que isso podia ser uma desculpa pra ela voltar, com todo respeito, mas acho que não vão fazer isso nunca. Mas eu acho uma desculpa mais plausível do que caso a protagonista do 2 voltasse, sabe? É, seria melhor, mas acho que eles não estão muito afim de gastar o cachê dela, né? Era isso que eu ia falar. Ela se tornou uma atriz mais popular do que a franquia pode arcar, né?
Tá fazendo Aves de Rapina agora, por exemplo. Filme, sei lá, bilionário quase. Enfim. Pois é, uns 100 milhões de dólares devem estar gastando, né? Pois é. Mais alguma coisa pra Munição 3? Não, acho que é isso. É bom que a gente lembrou da cena de encerramento ali, porque é muito legal aquela cena. Bom, agora eu tô pra te falar assim, ó. Como eu disse antes, tem 4 filmes da franquia que não existe uma unanimidade sobre uma ordem de preferência das pessoas, sabe? Eu acho que cada um tem sua própria preferência. Inclusive tem gente que gosta do 2, que a gente falou um pouco mal, né? Acha o melhor filme e tá tudo bem. A única unanimidade que a gente tem nessa franquia inteira é o que o pior filme é o Premonição 4, que é o que a gente vai falar agora. O que tu acha disso? Cara, eu vou tecer breves comentários aqui, mas eu não gosto muito desse filme não, cara, assim, É, eu não sei nem o que falar. não, eu acho que esse filme ele caiu no problema de muitos filmes da época, né? O filme foi lançado em 2009 ou 2010, que foi o começo da era 3D, né, no cinema. E, cara, foi um filme feito para as pessoas irem no cinema e colocar aquele óculos e verem as coisas saindo da tela, sabe? Exatamente, E, ele apela muito para os efeitos em 3D, de coisa voando e tal, né? Ficou muito datado nesse sentido. e se no 3 a gente tem aquelas dicas fotográficas que a gente falou antes, no 4, cara, eles acabam com tudo, sabe? Eles tentam fazer algo semelhante, só que é só um 3D de uma dica de algum objeto ou alguma coisa que vai estar presente numa cena de morte, sabe? Do protagonista tendo. O protagonista, inclusive, que é um ator péssimo, né? Não. É um cara com pouquíssimas expressões. O roteiro não é bem trabalhado justamente por esse foco excessivo no 3D, sabe? Tem mortes muito exageradas, sabe? A gente falou antes do. Qual que eu... aquela da academia, né? Que a gente falou que a cabeça do cara não ia explodir. Tem uma morte nesse que o cara. Que o cara entra dentro de uma cerca e é tipo uma cerca de quadradinhos e ele é picotado pela cerca, sabe? Tipo, vem um extintor na barriga dele, o extintor sai voando, inclusive, direto na barriga Sim, dele. sim, Ele sai voando junto com o extintor e o extintor tem força suficiente pra enfiar ele dentro de uma cerca e fazer ele virar um monte de quadradinho, sabe? sim. Uh, cara, é complicado, sabe? Tem muita coisa complicada nesse filme. Eu culpo principalmente o 3D por causa disso, sabe? Acho muito ruim mesmo. A cena, o acidente inicial. A gente falou agora da montanha-russa que era um pouco abaixo. Esse aqui não é um pouco abaixo, esse aqui é muito abaixo. O negócio é num autódromo, sabe? Tipo, não há registros no mundo. Obviamente que estou inventando isso, mas não há Aham. registro de pessoas que já chegaram e falaram: que medo de ir numa corrida de carro e os carros começar a explodir, se bater e todo mundo morrer e o estádio explodir, sabe? Tipo, Exato. não é um medo de ninguém isso. Se fosse ainda um setting de, tipo assim, corrida de rua e tal, né? Aquelas corridas que, tipo, você tá vendo uma corrida em Mônaco, aí você tá do lado da grade, assim, de Mônaco. Eu sei que não acontece, né? Por exemplo, você tá do lado no meio da rua lá de Mônaco, aí pode vir um carro e bater em você, e beleza, até dá pra pensar alguém ter medo disso, né? É, Ou corridas de rally e tal, mas corrida de NASCAR, mano. Dos caras fazendo volta em circuito oval ali, você tem medo do cara bater pois é. e cair em você? Não tem como, né? Mas eu acho que a gente pesa demais nesse filme, assim, ele é mais fraco do que os outros, mas ele é um bom filme, assim, também. É que o É, padrão é alto, né? A barra é alta. Mas é um filme legal também pra você assistir numa sexta-feira. eu ia deixar pra elogiar ele mais depois, mas é que eu tenho tanta coisa ruim pra falar dele que eu acho que vai levar um tempo até eu começar a elogiar ele, entendeu? Beleza, vai batendo que eu vou elogiar o 5 daí. Não, mas a gente vai elogiar o 4 em alguns aspectos também, porque Aham. eu tenho alguns elogios pra ele, sabe? Mas, enfim, a gente tava falando da corrida de carro, tipo, muitas mortes, sabe? Nada a ver, sabe? Tipo, não, tipo,
que nem a gente falou antes, tipo, o filme tem uma tendência ao exagero, mas tem coisa que passa dos limites, sabe? Isso ligado ao 3D com CGI ruim, sabe? Então, é uma mistura, assim, de coisas que faz com que o filme seja desprezível de certa forma, sabe? Porque, cara, decisões principalmente de marketing, tipo, no Brasil eu acho que é Premonição 4, mas tipo, o nome original dele não é Final Destination 4, é The Aham. Final Destination, sabe? Tipo, por que eles fizeram isso? Tipo, eles tentaram fazer um filme como se fosse filme definitivo e aí fizeram o pior filme da franquia, sabe? Tipo, isso é um negócio que dá um pouco de raiva também, sabe? E além Exato. disso, todas as decisões de roteiro, de elenco, que os personagens principais desses são piores desenvolvidos do que os personagens genéricos dos outros filmes, sabe? Então, Exato. A relação do protagonista e também com a namorada dele também é qualquer é, coisa, não é bem trabalhado. acho que muita cena, assim, ó, tipo, essa que eu falei do extintor, que o cara voa, no acidente de carro tem uma cena que um bagulho sai voando e corta duas pessoas no meio. Nem sei o que é aquilo, se é um step de um carro. Se for, pior ainda, porque um step. Cara, um step é um Uhum. negócio grosso, nunca que vai. Não é um negócio afiado pra cortar uma pessoa no meio, sabe? Ah, Uhum. cara, é muita coisa, assim, tipo. Aquela cena E, do claro, cinema também poderia ter sido muito melhor lá, como ele todo é. grampeado lá, tipo, salvando o negócio lá. é Ele fica um cara, pouco isso era um meio Deus negócio. Ex Machina. O pior é que isso era um negócio que eu ia elogiar, né? Mas depois a Não, pra gente mim fala. não funciona. Não, mas eu acho que a gente já tacou o pau o suficiente nesse filme. E Vamos falar sim, das coisas boas que esse filme, né? Dito isso tudo, não é o pior filme da história, na minha opinião. com certeza não, Sabe? filme nota É, 6 sólido, pô. A gente já viu é tanta tranqueira. definitivamente o pior Premonição, sim. É melhor do que muita sequência de slasher clássico por aí? É, Com na minha certeza. humilde opinião. O filme tem algumas mortes muito legais, sabe? Eu acho que aquela primeira morte, logo depois do acidente no autódromo, que um pneu voa na mulher, sabe? Tu lembra Sim, eu ia disso? falar dessa cena, achei ela muito legal. É muito inesperada, é um negócio muito legal. A cena da piscina é exagerada também, mas é muito divertida, sabe? Aham, a cena do morrendo na escada rolante lá também, bem legal. Da escada rolante, inclusive, eu acho. Claro, essa aí é só na visão, né? Não é uma cena de verdade, não é tipo. Sim, Mas sim. eu acho uma das melhores mortes da franquia também. A cena do cortador de grama, que atira uma pedra no olho da mulher, é muito bem Sim, feita muito também. legal também. Eu gosto bastante É, dessa. eu gosto da cena do shopping, tá? Do filme. Cara, eu acho que poderia ser melhor, assim, Eu também acho, tipo. mas eu gosto da questão do protagonista meio que, tipo, salvando o dia de uma maneira, tipo, ele tá com os braços tudo pregado, mas mesmo assim ele consegue ter uma ideia, sabe? E apagar aquele fogo. Eu achei Aham. isso legal, sabe? Eu não achei ruim, não, sabe? É, pra mim acaba soando muito Deus Ex Machina, né? Mas, bem, pode, acontece. pode ser, pode ser. Eu achei legal, cara. Os créditos finais é um negócio legal que fizeram bem. Tipo, que é um. Enfim, depois do final, né? Que todo mundo morre ali. Tipo, o filme meio que dá um recap de todas as mortes da franquia, só que, tipo, em 3D, sabe? Sim, é muito legal isso. Num filtro de raio-x. Isso é muito legal. Então, cara, esse filme eu acho que tem coisas boas que valem falar bem dele, sabe? Mas, assim, Com pra mim é uma nota certeza. 5 porque ele estraga muita coisa que a franquia construiu, sabe? E o nome dele ser The Final Destination é um negócio que não me desce de jeito nenhum, sabe? Aham. Ah, pra mim é um filme nota 6 assim, sólido. Tipo assim, em comparação com os outros da franquia, ele é abaixo, mas é um bom filme, assim, no geral. Um bom filme de. Um bom filme de slasher, assim, no geral. E eu gosto, cara. Eu gosto menos e tal. Talvez isso também seja influenciado por assistir os 4 na sequência, assim. E você
e aí você acaba sendo influenciado de: "Pô, a mesma coisa de novo aqui", tá ligado? Eu acho que isso aí acaba pesando um pouco, talvez se tiver eu assisti na época também esse filme quando saiu, mas não tinha visto os outros em sequência, né, então acaba que não tem como a gente ter a avaliação do filme como foi na época. Talvez ele possa ter passado mais tranquilo ali pra galera, né, do que assistindo eles em ordem, assim, como a gente fez pra fazer o programa. Sim. Mas eu acho que é um sólido nota 7, assim, filme do canal Space, pra você Aham, assistir num sábado à noite, assim. Acho bem sei. legal, cara. É que a barra é muito alta, né. Eu acho que sim. É uma das franquias mais, constantes, né, em questão de qualidade, eu acho, né, que, tipo, qualquer terror clássico aí não teve todos têm uma sequência ruim, sabe. Talvez o The Evil Dead se salve um pouco, mas É, eu fico, assim, entre Evil Dead, né, Pânico e Premonição, assim, são as pra mim são as mais é, consistentes, né. eu acho que sim, eu acho que sim. Enfim, mais alguma coisa de Premonição 4? Não, eu acho que é isso aí mesmo. Elogiar a atuação do protagonista nesse não? Não, não tem Não, como. não tem como. Não tem como, o cara é muito ruim, com todo respeito. É isso aí então. Premonição 5. Esse aí, que grata surpresa, hein? O que tu acha? Pois é, então, eu acho que esse filme ele é subestimado, assim, na história da franquia, né. Eu acho que ele tenta inovar, ele tenta fazer alguma coisa diferente, ele faz, assim, né, por mais que ele mantenha a fórmula, a premissa e os personagens envolvidos não sejam tão bons assim, né, o cast parece mais com o pessoal do 4 assim, mais baixo orçamento do que os outros filmes, assim, sabe. Mas eu acho que é um filme legal, eu acho que é um filme que tenta fazer coisas diferentes, eu acho que é um filme que usa mais do que os outros ali, sabe. E ele tem uns paralelos com The Office ali muito legal, né, Sim. por causa do personagem do gerente lá ali, né, que É, trabalha numa fábrica de papel também, e tem um sim. cara que trabalha num depósito que se chama Ryan, e eu acho que ele faz coisas muito legais, né, como a gente falou ali de trazer um vilão mais físico mesmo, né, tipo, tem um vilão, ele tem mais uma ameaça pra eles além da morte, tem pessoas querendo matar eles ali, sabe, que coloca Sim, sim. tem uma questão também ali do personagem sentir inveja do outro, né, ele precisa conciliar um pouco mais ali com os outros personagens, né, ele precisa conversar com os outros ali e tentar remediar o que tá acontecendo ali, né. Eu acho Eu o filme muito legal, tem esses problemas também de 3D, né, de algumas cenas mas ser muito obviamente menos, né. 3D, mas menos. Mas eu acho que esse filme ele é bem subestimado, assim, ele deveria ser mais considerado. Eu gosto bastante, às vezes eu tô exagerando, mas eu gostei. Eu concordo plenamente, eu acho tu falou dos personagens, eu acho que talvez seja mais ou menos na mesma, alçada do 3, onde tem alguns personagens que são muito bem desenvolvidos. Não acho que o protagonista é tão carismático quanto a Mary Elizabeth Winstead, mas em compensação acho que os personagens secundários são mais bem desenvolvidos. Eles podem até ser uns babacas, uns idiotas, mas pelo menos, tipo aquele cara, que morre pro Buda, sabe? Sim, sim, personagem legal. É um personagem engraçado. Aquela mulher do laser no olho também, tipo, é uma personagem, Sim, sabe? Não são necessariamente personagens desenvolvidos que faz tu se importar com eles, assim, tipo, como seres humanos, mas mas pelo eles têm menos. uma personalidade própria ali, né, Exato, eles não são exato, aquele full estereótipo, né, completamente um estereótipo de filme de terror, né. exato. Eles têm a personalidade deles ali, né. E acho muito bom isso, mas ao mesmo tempo o antagonista também principal, eu acho ele um personagem bem legal e tal, mas ao mesmo tempo eu não gosto da relação do não da relação, né, mas não gosto da Molly e também não gosto do protagonista, assim, sabe, eu achei eles
muito caras bonzinhos, assim. Não A funciona Molly pra eu mim. acho muito sem sal nesse filme. Muito Tipo, sensal. ela tá lá só pra preencher esse espaço de donzela em perigo, talvez, sabe? Que, pra Exatamente. desenvolver o protagonista. Mas o protagonista eu gosto, eu acho ele bem desenvolvido. Eu gosto dessa rivalidade que acaba se criando entre o protagonista e o antagonista, né? Que esse filme, inclusive, traz esse fato novo, né? Que é um personagem pode matar o outro e roubar os anos de vida desse outro personagem, que Sim, sim. é um conceito interessante, sabe? É um conceito meio estranho, visto que o filme acaba sendo um prequel no final, né? E depois isso não é falado em nenhum dos outros filmes, mas eu também gosto de pensar que isso é um negócio que morreu junto com eles. Então, tipo, parece que é sabe, algo que não acontece, que poderia ter acontecido, mas morreu junto com algumas pessoas que descobriram isso. É Não sei se, verdade, eu não tinha pensado nisso que você tá falando agora, não. mas isso é um negócio que é só meu, sabe? Não é algo geral, então tipo, não é muito um Sim. elogio ao filme, é Não, mais mas eu uma acho que tem a ver mesmo. Morreu com a galera ali no avião, né? Muito interessante, eu não tinha pensado mesmo. tem o Tony Todd de volta, né? Que tem uma Uhum. participação bem legal nesse filme. Tony E, Todd, que é cara, tipo o melhor personagem da franquia inteira. Muito fera. Ele aparece tipo duas vezes em cada filme, uma vez em cada filme ali, 2 minutos, mas é o melhor personagem, incrível. e cara, talvez uma opinião meio polêmica, mas eu acho o acidente desse filme o melhor de todos. É Pra muito mim, legal cara, mesmo. pra mim é perfeito, tá ligado? É muito bom, cara. É uma mistura de ação com suspense, sabe? Com toda essa tensão, sabe? Tipo, tem uma parte que a ponte tá quebrando no final ali, que os personagens têm que pular de uma parte da ponte pra outra, sabe? Tudo bem que tem um 3D meio tosco depois, mas tudo bem, sabe? Tipo, pelo menos é melhor que o 3D do 4. Com certeza, nem se compara. E, cara, algumas das mortes espetaculares, assim, ó, absurdas. Pra mim, a melhor morte tá nesse filme, que é a da ginástica, tá? Que muita Uhum. gente, eu vejo muita gente concordar comigo nesse quesito. É, eu gosto que ela é ela é mais minimalista, né, do que o que a gente vê geralmente na franquia, né. Ela te joga Exatamente. pra ela te joga pra achar que vai acontecer uma coisa, mas no final ela é bem minimalista, bem simples, assim, Ela, né. ela morre com o Gosto. peso do próprio corpo, basicamente, sabe? Não é um Uhum. objeto atravessando ela ou algo assim, sabe? Então, é um negócio bem diferente e muito inesperado, sabe? Muito inesperado. E chocou muita gente, sabe? Chocou muita gente. Muita gente fala dessa morte até hoje. E, além disso, tem outras também que são muito boas. Até as mortes, tipo, no final, que o antagonista morre e tal, tipo, não é uma morte elaborada, é uma morte mais, tipo, de um duelo ali, tipo, de espada, basicamente, Sim, sabe? E eu não acho ruim, cara. Eu acho que cabe no filme, sabe? Eu acho que o filme já tinha me dado tanta morte boa até esse ponto que uma morte muito mais convencional. Tem um cara que morre com um tiro de uma arma, né? Tipo, é o investigador, né? Um cara mata ele com uma arma, assim, um tiro no uhum, peito mesmo. Eu acho que esse filme dá tanta morte boa que não tem problema nenhum essas mortes serem mais convencionais, sabe? Tipo, porque essa vontade desse conceito da franquia meio que já foi preenchido, né? Tem aquela morte do laser no olho também, né? Que a com mulher cai do certeza. prédio. Muito legal. Eu gostaria mais dessa cena do laser no olho ali, se ela não morresse se tacando do prédio ali, eu achei que ali É, acabou eu, acho- jogando um pouco pra baixo, mas a última eu, cena até ali, até aquele momento. eu acho que meio que eu gostei por causa da quebra de expectativa, assim, sabe? E Uhum, fez até sentido, porque, tipo, não parecia que o laser mesmo que o laser machucasse muito ela, não parecia que ia matar ela de fato, sabe? Tipo, entendi. não era um negócio, tipo, normalmente as mortes dessa. Praticamente todas as mortes do Premonição é tipo, o cara morreu, sabe? Não tem como falar que ele não tá morto, ele tá claramente morto. Tipo, eu tô vendo ele ali todo despedaçado, sabe? Não tem uma morte tipo, porra, esse cara vai ficar em coma, hein? sabe? Vai ficar em coma e quem sabe ele morre. Não tem isso, sabe? Sim, com certeza. E eu acho que aquele laser não ia convencer de ter um trabalho feito ali, sabe?
E eu acho que foi uma boa sacada, sabe? Tu colocou o laser, que é um negócio para as pessoas ficarem com calafrio, né? Uhum. E deu muito certo, mas mesmo assim tu conseguiu matar a personagem de uma maneira de falar, tá, ela morreu, sabe? Então eu achei bom por causa disso. E Exato. além disso, cara, acho que o principal ponto, assim, o ponto mais falado do filme é o plot twist no final, que, na minha opinião, é maravilhoso. Eu Sim, fiquei completamente. Eu sendo muito fã do primeiro filme, descobrir aquilo no final é muito bom, muito satisfatório, sabe? é muito bom Apesar de mesmo. todo mundo morrer. Cara, muito legal. E também o plot twist depois do plot twist, que, tipo, isso ficou um pouco meio forçado, mas eu acho que ainda nos limites do exagero desse filme ainda cabe, sabe? Que é a morte do último personagem, aquele cara que ele mata o outro cara com um gancho e toma os anos de vida dele. Tu lembra disso? Uhum. Sim, sim. E aí depois ele descobre, aquele cara que morreu, olha como é que a vida é, né? Ele tinha câncer e ia morrer daqui a pouco. E daí o cara fica com a cara e cai a roda do avião. Cara, eu acho muito bom, eu acho muito divertido. Bem Pra legal mim, mesmo. eu não sei se eu concordo no fato dele ser subestimado. Eu acho que nas comunidades, assim, tipo, mais focadas em premonição, eu acho que o pessoal tem um amor muito grande por esse filme. Ainda acho que ele é um filme que as pessoas veem um pouco abaixo do primeiro e do terceiro, o que eu discordo, tá? Em uma das partes. Mas cara, é um filmaço pra mim. Premonição 5 é muito, muito bom. É muito bom mesmo. Eu também gosto bastante da cena da acupuntura, né? Também acho muito legal, tal. Muito fera. Uma das melhores cenas da franquia pra mim também. Ele morrendo com o Buda na cabeça e tal. Muito fera. E acho que é mais isso. Eu acho que, igual o laser no olho, a acupuntura é um negócio que dá um calafrio no cara, sabe? Aham. Principalmente quando tu vê que ele vai cair no chão e o que vai acontecer com aquelas agulhas, sabe? Tu fica pensando. Exato. Eu acho que a resolução do Buda caindo na cabeça dele é bem legal também, porque você fica naquela assim, tipo, beleza, vai dar um dano no cara, vai dar um dano considerável, mas não dá É, pra imaginar que talvez ele vai morrer só com aquelas agulhas, né? Aí eles derrubam o Buda na cabeça dele e estoura o crânio dele, e apesar de ficar um pouquinho mais forçado, resolve, né? E mata ele de jeito eu fera. tenho reação mista com essa morte, na verdade, da parte do Buda em si. Eu acho que é uma morte engraçada pra um personagem engraçado, então acho Uhum, que faz sentido. Mas o Buda em si caindo na cabeça explodindo me traz uma vibe meio aquela da academia do Premonição 3, sabe? uhum. Mas ok, sabe? Tudo bem. Mas acho legal mesmo assim. Eu gosto mais nesse sentido que eu falei mesmo pra você, né? Tipo assim, Sim. você não fica pensando que talvez ele vai morrer, mas aí vem aquele lá e finaliza ele, sabe? Sim. Então eu acho que resolve bem. Eu lembrei A gente falou pouco do acidente inicial, inclusive, né? Eu até comecei a falar, mas. Eu lembrei da morte dele no acidente inicial, cara. Todas as mortes no acidente inicial são muito boas, é tudo muito bem pensado, cada um morre de um jeito muito legal. Cara, é muito. Adoro, adoro, adoro. Exato, é muito bom mesmo. Tu tem mais alguma coisa pra falar desse? Não, acho que é só isso mesmo. Não quer elogiar a atuação do antagonista que interpretou o sósia do Tom Cruise no Super-Herói o filme? Eu gosto bastante dele, acho que ele manda muito bem, viu? Ele demonstra bem, tipo, a inveja dele ali, tem uma motivação legal, ele interpreta bem. Tenta matar o É, cara ali na raiva, você compra mesmo. Eu acho que ele tá muito é, bem nesse filme. E é o que, na verdade, é o que carrega o filme, né? eu Ele, acho que sim. pra mim, ele carrega o filme ali, Na questão dramática, acho que sim, cara. com certeza. Então, acho que é isso do Premonição 5, né? Acho que agora a gente poderia fazer um. Qual que é a Um ranking? palavra, velho? Um ranking, né? Um tier list. Eu Ou acho um que o nosso ranking. ranking vai ser igual, com exceção de dois filmes que vão estar trocados, mas Tá. vamos ver. Então, por último, vamos cada um de nós dois fazer nosso próprio ranking, né? Que eu acho que vai ficar mais ou menos parecido.
Pra ti, qual que é o pior Premonição, Ah, pra Jonas? mim é o 4. Premonição 4 é o É, pior filme da franquia. acho que todo mundo concorda nisso, né? Tu e toda a torcida do Flamengo, provavelmente. E a do Mas, Corinthians. enfim. E a do Corinthians. Quarto lugar, Jonas. Pra mim, o quarto lugar fica com Premonição 2. É isso aí, mesma coisa, já estamos se entendendo, né? O filme ruim e o filme esquecível até agora, né? Agora é Exato. que a coisa começa a pegar fogo. Terceiro lugar pra ti. Pra mim, o terceiro lugar fica com o Premonição 5. Essa aí eu acho que é o trans pra mim. Muita gente vai discordar. Tipo, mas. E eu acho um excelente filme, Premonição 3, mas pra mim o 1 e o 5 são acima, cara. São muito bons mesmo. Segundo Tá, tá. lugar, Jonas. Segundo lugar fica com Premonição 3. Eu é o Premonição 5. Acho que. Tudo bem, é justo, é justo. Não vou te É, aloprar. eu acho que a gente tá no que é mais ou menos o padrão, né, do negócio. E o primeiro lugar, obviamente, Premonição 1. Premonição, né? Não tem como. Não tem. É o OG, né? É o OG que trouxe toda essa base de filmes maravilhosos, extremamente consistentes, que a gente acabou de ver. Quer mandar mais algum recado, Jonas? Não, então, não, por enquanto é só isso. Eu gostei bastante de reassistir a franquia assim em ordem, né? Os 5 filmes pra mim valeram super a pena de ser assistidos ali, todos nota bem alta assim, entre 7 e 6. E tô muito animado pro sexto filme, né? Vou estar lá no cinema pra assistir na pré-estreia, nem que seja na sessão de 10 horas eu tiver que trabalhar no outro dia, não tem problema, vou estar lá, vou estar assistindo e espero que não seja só nostalgia barata, né? Como provavelmente vai É, ser, e que eles possam expandir, tentar inovar em alguma coisa ou outra. isso aí. Também tô com muita expectativa. Acho que Premonição talvez seja a minha saga favorita de filmes de terror. E dia 15 estamos lá, né, para olhar. E talvez, quem sabe, comentar sobre isso num podcast futuro, tá? Então tá, Jonas. Muito obrigado pela participação. Até o próximo. E ficamos por aqui com o nosso primeiro episódio. Dá um like aí no Spotify e vamos nessa. Tchau. Um abraço a todos, valeu!